Estudar inglês é coisa séria. Estudar de forma aleatória, sem método, pode até te ensinar algumas palavras, mas e depois? O que você faz com elas? Método é um caminho que te leva do ponto A ao ponto B. E se você não tem um caminho, como espera chegar ao seu objetivo? É exatamente por isso que muita gente se perde no meio do estudo. A pessoa começa animada e depois trava. Tá, e agora eu estudo o quê? Por exemplo, você começa sozinho pelo YouTube, aprende o verbo to be e depois você vai para outro assunto, faz exercício, revisa, treina escuta, treina fala. Qual é o próximo passo? Existe uma sequência didática nos seus estudos ou você só consome conteúdos aleatórios? Porque sim, existe uma sequência lógica para aprender uma língua. Os conteúdos mais simples servem de base para os mais complexos. Primeiro você aprende o verbo to be, para depois você aprender simple present, simple past, simple future. Essas estruturas dependem daquilo que veio antes. E tem outro detalhe que muita gente ignora. Ler, escrever, traduzir, ouvir e falar são habilidades diferentes. Cada uma precisa de um tipo de treino específico. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você sozinho, sendo iniciante, consegue desenvolver todas essas habilidades de maneira certa? Como alguém que ainda está aprendendo pode saber o que estudar, em que ordem estudar e como treinar cada habilidade? Tá vendo como é mais complexo do que parece? Estudar inglês é coisa séria, seríssima. Porque hoje o que mais existe é gente estudando sem realmente aprender. A pessoa passa a hora assistindo vídeo, salva conteúdo, decora frase pronta, aprende pronúncia isolada, mas na hora de usar o inglês na vida real, trava. E sabe por quê? Porque consumir conteúdo não é a mesma coisa que estudar. Assistir alguém explicando não significa dizer que você aprendeu. Entender na hora não significa que você vai saber usar depois. Aprender uma língua exige repetição, revisão, prática guiada e estratégia. Só que a internet cria uma ilusão perigosa. A ilusão de que aprender inglês é fácil. Aprenda inglês dormindo, fique fluente em apenas 3 meses, aprenda inglês sem gramática, fale como nativo apenas ouvindo música, tudo rápido, mágico, superficial. Mas deixa eu te perguntar outra coisa. Se fosse tão fácil assim, por que milhões de pessoas estudam inglês há anos e continuam sem saber como conversar? Por que tanta gente entende um vídeo, mas não consegue formular uma frase sozinho? Porque existe uma diferença enorme entre reconhecer e dominar. Você reconhecer uma palavra não significa dizer que ela faz parte do seu inglês. Ela só vai fazer parte do seu inglês quando você conseguir usá-la naturalmente. E é aí onde muita gente quebra. Porque estudar inglês de verdade exige uma coisa que quase ninguém quer aceitar: processo. Não existe construção sem base, não existe fluência sem repetição e não existe resultado sem direção. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Você não aprende inglês porque está motivado. Você aprende inglês porque você continua mesmo quando a motivação acaba. Porque no final, aprender inglês não é sobre talento, é sobre método, consistência e maturidade para entender que coisas sérias levam tempo. Talvez agora venha a parte mais dura de ouvir. Tem gente que não quer aprender inglês, quer sentir que está aprendendo. E há uma diferença brutal entre essas duas coisas. Porque estudar dá trabalho, mas parecer estudante é confortável. Comprar curso, salvar vídeo, anotar palavras bonitas, assistir aula motivacional, trocar o idioma do celular, tudo isso dá a sensação de progresso. Mas sensação não é resultado. O tempo passa e a pessoa continua no mesmo lugar. 5 anos estudando e ainda traduzindo frase na cabeça. Anos consumindo conteúdo e ainda com medo de abrir a boca. E o mais assustador é que muita gente se acostuma com isso. Se acostuma a começar e a parar, se acostuma a não evoluir, se acostuma a dizer: inglês é difícil mesmo. Não,
Difícil não é o inglês, difícil é admitir que você talvez nunca tenha estudado da forma certa. Porque a verdade seja dita, tem gente estudando inglês há anos, mas nunca sentou de fato para aprender inglês. E enquanto você continuar tratando uma habilidade séria como passatempo, o resultado sempre vai ser amador. Porque fluência não nasce do acaso, ela é construída com método, com direção, com desconforto e com continuidade. E até você entender isso, vai continuar confundindo movimento com progresso.